hoje com a felicidade de termos aqui entre nós o nosso irmão Otacílio Rangel Nascimento, professor, doutor em Física, professor na USP de São Carlos e um espírita de linha de frente, divulgador da doutrina espírita por excelência, faz palestras em todos os lugares. Acredito que todos já o conheçam, não é? E saibam disso, porque ele está sempre fazendo palestras aqui, ali, acolá, por todos os lugares. E hoje nós temos a alegria de tê-lo aqui conosco, vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possamos aproveitar a lição que carinhosamente ele preparou para nós nesta tarde. Otacílio, que Jesus te abençoe. Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar acolhida em nossos corações. Jesus é o guia e modelo da humanidade. É o Espírito que cuida de todos nós desde o nosso começo, porque ele é anterior a nós. A gente aprende na doutrina espírita que Deus cria sempre. Na primeira ideia que a gente teve da criação divina, essa ideia que povoa a nossa mente no mundo ocidental veio do Gênesis da Bíblia, escrito por Moisés ou ditado por ele. E a gente aprende lá que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Numa visão simbólica, porque Jesus, quando vem entre nós, ele diz que Deus trabalha até hoje e que ele também trabalha, mostrando que Deus não criou, Deus cria, continua criando. Então é natural que nesse processo contínuo de criação existam almas jovens e almas velhas, porque foram criados em épocas diferentes. E Jesus é um espírito mais antigo do que nós. A gente aprende no Evangelho de João e também com Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Jesus é o espírito angelical que recebeu das mãos de Deus, numa linguagem figurada, a responsabilidade de conduzir a formação do nosso planeta desde o começo. E a gente vê Jesus falando de lições de preparação que ele fez para a Terra antes da formação do mundo, mostrando isso, corroborando essas informações. Então Jesus, há 4,6 bilhões de anos atrás, que foi a época que o sistema planetário solar formou, e junto com ele a Terra, Jesus já era um espírito angelical. Portanto, ele é muito mais antigo do que nós, porque nós somos espíritos mais recentes. Nós viemos, na nossa formação, basicamente no planeta Terra. E a vida surgiu no planeta Terra há cerca de 3 bilhões de anos atrás, com as primeiras bactérias mais rudimentares. E esse processo de evolução acabou chegando na estrutura do homem, que remonta nas suas origens, talvez uns 4, 6 milhões de anos atrás. Mas 1 milhão de anos atrás, com certeza, já tinha o Homo erectus. Há 400 mil anos atrás, a gente tinha o Homo sapiens neanderthalensis. Há 190 mil anos atrás, a gente tinha o Homo sapiens sapiens, dos quais nós somos diretos descendentes. Então vejo que a gente é bem novinho comparado com Jesus. Então esse Espírito maravilhoso é que cuida de nós.
E é bom a gente saber disso, que a gente não está abandonado. Nunca esteve. Mas, obviamente, como a nossa memória é frágil e os nossos interesses são ainda muito materiais, a gente esquece do lado espiritual da vida e esquece que a gente tem esse companheiro de todos os tempos no nosso processo de evolução, cuidando da direção, da evolução, das condições do nosso planeta para que nós possamos um dia ser como ele, um espírito angelical. E é lindo saber desse programa de Deus para todos nós. A gente esquece disso. A gente esquece que a gente é criatura divina. Que Deus, inteligência suprema do universo, quando resolveu criar cada um de nós, Ele se preocupou conosco e se preocupa até hoje. Porque Deus, como inteligência suprema, não faz coisa para dar errado. Só faz coisa para dar certo. Então nós somos projetos que vão dar certo. É bom a gente ter confiança nisso. Para a gente aprender a confiar e ter segurança de que nós não estamos assim abandonados. Eu tive um colega que ele era de formação de outra religião, mas ainda cristã, e ele achava isso, que Deus tinha criado a gente, largado na terra e virado as costas para a gente. E o mundo vai nessa confusão toda porque Deus esqueceu de nós. Isso é uma visão estreitíssima daquele que não tem essa visão ampla que a doutrina espírita nos dá sobre a própria vida. E a gente aprende tudo isso nesse livrinho maravilhoso chamado Livro dos Espíritos, onde Kardec coleciona aqui 1018 perguntas com respostas, mas tem mais subperguntas, portanto abrange um número muito maior de temas. E certamente tem todas as perguntas que a gente gostaria de formular. Ele já fez isso por nós e os Espíritos já responderam. Então eu vou hoje aproveitar esse livro para a gente fazer algumas reflexões junto sobre um tema que é muito perto de nós, muito próximo de nós, de muita ligação com a nossa própria vida. E isso está no capítulo da pluralidade das existências, na parte 3ª, o capítulo 4º. E o tema, que essas perguntas estão colocadas, organizada didaticamente por Kardec, chamado Semelhanças Físicas e Morais dentro do problema da pluralidade das existências. Então, para que vocês possam se motivar a ler esse livro, estudar esse livro, tomar esse livro como um compêndio de universidade espiritual, é o curso básico mais avançado que a humanidade já recebeu na linguagem de Bezerra de Menezes, que representa o disparo, o início, da espiritualização definitiva do planeta Terra. Então esse livro está dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre das causas primárias, que é uma parte muito interessante que começa com a primeira pergunta, que é: que é Deus? Já obrigando a gente a pensar diferente, porque não pergunta quem é Deus. Quem é para nós? Quando a gente pergunta quem é Deus, a gente já fez um modelo humano de Deus. Kardec começa filosoficamente diferente. Que coisa é Deus? E os Espíritos respondem de maneira elegantíssima, simples e de forma completa, porque tem tudo que a gente precisa saber sobre Deus. Ele é inteligência suprema e causa primária de tudo que existe na natureza.
Não precisa mais do que isso. Se a gente for capaz de pensar sobre essa resposta, a gente vai tirar ilações do tipo que eu fiz aqui no começo com vocês, falando da criação, né, do programa espiritual de Jesus, porque tudo está dentro dessa inteligência suprema, dessa criação divina. Então isso é muito interessante. Essa é a primeira pergunta. E nesse capítulo, nessa primeira parte, Kardec vai questionar sobre todos os pontos que é importante sobre as causas primárias, sobre o que é o espírito, o que é matéria, né, e todos os pensamentos em volta disso. E a gente aprende coisas novas, que até hoje a ciência não sabe, porque tem uma definição de matéria que é completamente diferente de qualquer definição científica. Porque ela coloca claramente, os espíritos colocam como uma resposta clara, que a matéria é simplesmente o objeto e o suporte do espírito. Completamente diferente do conceito científico. Coloca a gente para pensar outras coisas. Então, essa é a primeira parte, está constituída de uma quantidade da ordem de 75 perguntas, com respostas e comentários. Depois vem uma segunda parte, que é diretamente relacionado conosco, porque fala exatamente do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo físico. Então fala da vida, da morte, da reencarnação, da comunicação dos espíritos, da interferência dos espíritos em nossas vidas, da interferência nossa na vida dos espíritos, e assim por diante. Então, trata todo esse tema que a gente tem como curiosidade, muita gente fica perguntando, né? Fala, será que um espírito pode fazer tal coisa? Por que eu não leio o livro dos espíritos? A resposta está ali, né? E a gente fica com curiosidade e com preguiça de procurar as respostas. Aliás, hoje a gente é espertinho, né? Se a gente tem uma dúvida, a gente vai lá no Google, põe lá porque alguém vai responder para a gente. A gente não quer nem fazer mais pesquisa de coisa nenhuma, quer o resultado direto e reto. Então é mais fácil perguntar para quem sabe do que ir lá estudar e aprender. Certo? Então isso aqui está na mão de todos nós. É o livro mais barato da doutrina espírita, custa R$3, R$4 aí nas edições populares. Você não compra uma revista por esse preço. E aqui tem um tesouro espiritual. Depois vem a terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E Kardec começa, inteligentemente, discutindo o que é lei natural e o que é lei divina. E faz uma colocação linda para nós. Para a gente aprender que nós, os seres humanos, como seres espirituais, também, tanto quanto as coisas materiais, estamos sujeitos às leis naturais. Então, apesar da gente achar que tem liberdade absoluta de fazer o que bem entende, tem mesmo, mas tem também responsabilidade absoluta de tudo aquilo que faz. Então é bom a gente aprender, né, como é que essas leis funcionam. Então essa é a terceira parte do Livro dos Espíritos. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, fala sobre as consequências na vida futura. Quer dizer, tudo que a gente faz aqui como redunda do lado de lá. Né? Então fala sobre a ideia do céu e do inferno, colocada de outra maneira. Porque coloca isso de uma maneira espiritual, espiritualizante, não aterrorizante. Completamente diferente das doutrinas cristãs, que foram engendradas pela ignorância humana, que criou infernos terríveis para colocar aqueles que fazem coisas erradas, inaceitáveis pela sociedade, ainda dura de coração, para sofrer eternamente. Como se Deus tivesse errado ao criar a pessoa, porque ela vai ter que sofrer eternamente. Então, viola inclusive o conceito sobre Deus de inteligência suprema. Então é muito interessante. Esse livro realmente
ele varre todas as curiosidades espirituais que a gente possa ter. Então vamos às questões, eu vou mostrar isso para vocês, né? Em algumas poucas questões, como Kardec coloca bem, como os espíritos também nos atendem bem, com respostas de interesse espiritual para todos nós. E ele fala, então, sobre as semelhanças físicas e morais familiares. Essa é uma coisa curiosa que a gente tem em casa e que a gente faz mau uso. Né? Quando um filho dá muito trabalho, né? A mãe fala assim, você é igualzinho ao seu pai, herdou tudo que não presta do seu pai. E vice-versa, né? Porque o pai também fala isso da mãe. E a gente então acha que os filhos herdam dos pais até as porcarias. Então vamos ver como é que funciona isso. Então Kardec, na pergunta 207, começa fazendo o seguinte questionamento. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. E olha que eles não sabiam a genética que a gente sabe hoje. A Kardec já pergunta muito bem. Transmitem também uma semelhança moral? Quer dizer, tem essa de que o filho moralmente parece com o pai ou com a mãe? Ah, ele puxou o pai, ele puxou a mãe. A gente fala isso, né, no cotidiano das nossas vidas. Está falando uma bobagem enorme. Querem ver? Resposta dos espíritos. Não. Uma vez que tem alma ou espírito diferentes. Então o espírito do filho é um espírito diferente do pai e da mãe. Então os valores morais são do espírito, não são do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Quer dizer, isso é importante a gente entender, porque isso vale não só na família, mas vale para as coletividades igualmente. A gente faz isso, né? Ah, o povo americano é desse jeito. Ah, o povo brasileiro é daquele jeito. É como se todo mundo fosse farinha do mesmo saco. Né? Mas os grãos são diferentes. Pode até ser do mesmo saco, mas os grãos são diferentes. Então a gente está vendo aqui que os pais transmitem parecenças físicas por causa de uma estrutura biológica, genética, mas não moral. A moralidade é uma conquista da alma. Não é transmitido de um para o outro. Se fosse, era bom, né? Você pega uma cadeia dessas aí, bota lá um diretor altamente moralizado, fica todo mundo bonzinho. Né? Não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim. Cada um tem que conquistar o seu. Mas Kardec, claro, né, curioso e bom professor, não podia ficar feliz com essa resposta. Então continua. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Porque isso é uma coisa notável. É um fato que a gente observa. De onde provém? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Então é um problema diferente, não é herança. É um problema de proximidade por gosto. Fulano gosta de música, eu também gosto de música, vou nascer na casa dele. Tá certo? Não tem nada uma coisa a ver com outra em relação ao corpo. É uma questão de interesse comum. E os espíritos então respondem, são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Então, às vezes, o filho parece se comportar semelhantemente com o pai, porque eles são afins.
Eles já progrediram junto muitos anos, muitos séculos, muitas existências e adquiriram coisas comuns. São companheiros de reencarnação de longas datas. Quer dizer, então veja, a gente parou de pensar homem e mulher, passou a pensar espírito. E o espírito é antigo. Se vocês quiserem pensar do ponto de vista de civilização, nós temos um pouco mais de 10 mil anos. Né? Porque a história da civilização mostra isso. A gente era mais bruto antes dos 10 mil anos atrás. Vivia meio nômade atrás de alimento. Né? Brigando com a natureza para poder sobreviver. Depois é que a gente foi se civilizando, se organizando, criando cidades e aprendendo a viver em comunidades. De lá para cá, são 10 mil anos. Se a gente passa 10 mil anos nascendo em grupos familiares semelhantes, é claro que a gente adquire coisas semelhantes. Então a gente gosta de vir junto e parece um com o outro. Simples, direto, sem confusão. Veja como a doutrina espírita é clara, né? Tira as dúvidas. Esclarece as coisas. A gente tem mania, esse meu filho aqui tem um dom, e bota o dom como se fosse uma coisa mágica. Dom coisa nenhuma, coitado, já suou muitas encarnações para conquistar aquilo. Né? É como dizia o Einstein, olha, isso aqui é 1% ou 2% de inspiração e 98%, 99% de transpiração. Trabalho duro. Porque é assim mesmo. Ele é gênio, tem o dom da genialidade. Beethoven era o gênio da música. Vai ver quantos cavaquinhos ele não quebrou pelo meio do caminho ao longo de muito tempo para trás, até chegar a ser um bom músico. Tem séculos, milênios de experiências acumuladas ao longo disso. Continua Kardec, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Porque aí surge a dúvida. Se cada espírito para que pai e mãe? Não é? O Kardec cutuca os espíritos na questão importante. Quer dizer, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento, já que não influi antes, senão dando um corpo físico. Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Isso aqui é grave. Sério. Muito sério. A gente tem que parar para pensar nisso aqui com cuidado. Não é? Vamos repetir. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Eu vou comentar isso daqui um pouquinho. Vamos ler mais um pouquinho para complementar a ideia. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Já que é por semelhança, por simpatia, por que não atrai sempre? De vez em quando tem uma ovelha negra. A gente conhece essa história da ovelha negra. Olha que resposta que os espíritos dão. Um mau espírito pode pedir pais bons
na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E, frequentemente, Deus lhe concede. Não é interessante? O lar agora virou mais do que um agregado de espíritos simpáticos. É também uma escola que pode abrigar alunos difíceis. Sensacional. Olha que coisa importante. Isso é natural, a gente vai entender por que a inteligência suprema faz assim. Quando o filho nosso fica doente, e a gente gosta do filho nosso, está lá pequenininho, principalmente quando está pequenininho, né, que ainda não fez desaforo para a gente gosta muito deles, acha eles engraçadinhos e tal, e fica doente. O que a gente faz? Qual é o melhor médico da cidade? Leva lá. Se precisar de hospital, qual é o melhor hospital? A gente faz tudo o que a gente pode para poder recuperar os nossos filhos. Por que Deus ia agir diferente de nós? Está ali uma família maravilhosa, tem um filho, um espírito encrenqueiro aqui, complicado, precisando de lições espirituais importantes. É o melhor hospital para ele. Põe ele lá. Deus permite. Porque é um mecanismo de quem tem mais, dá para quem tem menos. E tem que ser assim, porque a lei do amor é a lei fundamental da natureza. É uma das leis. E a gente fica assim, meu Deus do céu, o que eu fiz para Deus para Ele me dar essa porcaria desse moleque que só me dá dor de cabeça? Não é? A gente reclama e não entendeu a missão, a carta de crédito, de confiança que Deus assinou para aquela família quando permitiu que um filho necessitado dele nascesse ali. Não é fantástico isso? Mudar esse ponto de vista não é uma coisa de suma importância. Nós não vamos olhar a nossa família de outra forma. Claro que vamos. Mas vamos ler mais uma e aí vamos fazer alguns comentários aqui. Podem os pais... preparem que vocês vão responder. Podem os pais, por seus pensamentos e prece, atrair para o corpo do filho que vai nascer um bom espírito, de preferência um espírito inferior? Pode ou não pode? Quem acha que pode, levanta a mão. Vamos, gente, sem medo de dar opinião, pode dar opinião. A gente está aqui para aprender. Pode o pai rezar, o pai e a mãe rezar, através de pensamentos e prece, para atrair para aquele filho que vai nascer, principalmente quando está na barriga, que está todo mundo entusiasmado, um espírito bom, pedir que venha um espírito bom, de preferência um espírito inferior? Pode ou não pode? Se pode ou não pode, a gente não sabe, mas que faz, faz. Não é verdade? Faz. Todo mundo, só espero que ele nasça perfeito. Quem não fala isso? Só espero que ele nasça com saúde, né? Que ele não tenha defeito nenhum. Se a gente não quer defeito físico, imagine moral. Não é? Então a gente quer que nasça ali o anjinho, né? O suprassumo da bondade. A resposta dos espíritos é taxativa. Não. Mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova. Prova, não é expiação não, é prova para os pais. Que coisa fantástica. A gente tem que parar e pensar nisso. Porque a gente tem que aprender a se medir. Porque pai e mãe acham que são muito mais poderosos do que Deus. Querem ver?
a gente começa a educar o filho, o que a gente quer que o filho seja? Bom, maravilhoso, perfeito. E a gente não olha para a gente e pergunta, você é um pai bom, maravilhoso, perfeito? Como é que você quer ter um filho bom, maravilhoso, perfeito? E quando o filho começa a fazer as tranqueiras dele, a gente fica assim, meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz para esse menino não ter aprendido tudo que eu expliquei, tudo que a gente ensinou? Não é? Porque a gente acha que a gente é capaz de, recebendo um espírito que não sabe nem quem é, da onde que vem, porque a gente não sabe quem é que nasceu ali. A gente conhece o corpo, parece com o pai, parece com a mãe, parece com os dois. Parece com o avô, parece com a avó. Mas não sabe qual é o espírito que reencarna ali. E a gente já acha que ele vai ser um doutor maravilhoso, um engenheiro fantástico, já projeta a vida dele como se ele fosse a sensação do momento. Não é? E ele não será, e a gente fica decepcionado, não sabe com quem, mas a gente prefere ficar decepcionado com o filho, do que com a gente próprio, que fez uma ilusão. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Vamos pensar. O que caracteriza o mundo de provas e expiações? Espíritos pouco adiantados ainda. E no mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Portanto, nós somos um bando de espíritos cheio de problemas. Por que a gente vai ter filho que não vai trazer problema? Não é? Então, o nascimento de um filho e a gente poder ajudá-lo para que ele seja um bom cidadão é um esforço de autocrescimento. Porque para a gente fazer isso, então, tem que ter coisas boas para transferir para ele. E, obviamente, nessa transferência que a gente faz, mas que o espírito que recebe seleciona, e aí que está a individualidade de cada um, vai ou não aceitar para usar. Muito importante isso. Então a gente cria um número de filhos e cada um vai ser de um jeito, porque cada um é um espírito diferente. Você ensinou mais ou menos as mesmas coisas, porque a gente não consegue, nenhum de nós consegue ser especializado em cada um dos filhos. Não é? Esse eu trato assim, aquele eu trato assado, aquele do outro jeito. Não é assim que funciona. A gente é mais ou menos a mesma coisa e tenta fazer o melhor com todos. E aqueles que estão ali, cada um é um espírito livre, que vai absorver os processos de educação transferidos pelo pai e pela mãe e vão utilizar aquilo na sua vida ou não. Eles é que decidem. E quando é que eles decidem isso? Quando entra na adolescência. Por desespero familiar. Porque enquanto eles são pequenos, o espírito no processo reencarnatório fica controlado pela estrutura biológica do corpo físico. Para que ele possa, nessas circunstâncias, ser uma máquina fotográfica, filmadora, com todos os detalhes, filmar tudo que se passa no lar e nas vizinhanças do lar onde ele vive. Vocês já viram como criança é fantástico? Você está conversando, pai e mãe conversando aqui, né, às vezes até assistindo uma televisão, fazendo qualquer coisa, menino brincando ali. Você fala alguma coisa e tal, de repente a criança que você acha que está distraída entra na sua conversa. Escutou tudo que você falou, tudo que você mencionou, mesmo que você falou baixinho, cochichando, aí eles ficam mais curiosos, a antena funciona melhor, não é? Capta tudo aquilo e vai processar depois. Então a gente fala assim para a criança, menino, não pode mentir,
Mentira é uma coisa horrorosa, a gente faz isso, cria aquilo. Dá um pouquinho, o telefone toca. O moleque pega o telefone e fala, mãe, alô? Aí eu falo assim, sua mãe está aí. Mãe, é fulano. Ih, fala que eu não estou. Quer dizer, para o menino mentir, mas ela manda ele mentir. Depois quer que ele seja um garoto verdadeiro. E aí ele pega o pai e a mãe inventando história para encobrir coisas, porque a gente faz isso. E pensa que as crianças não percebem. Então, educar é um processo complexo, porque a gente só dá o que tem, a gente não dá o que não tem. Então, como é que a gente vai educar filhos se a gente é mal educado? Então, o processo da paternidade implica que os pais façam um esforço de se autoeducarem para educarem adequadamente os filhos. E nunca se apresente aos filhos como o cara perfeito, porque os filhos vão descobrir na adolescência. E aí os conflitos são gerados graves, né, por causa disso mesmo. Porque enquanto as crianças são pequenas, pai e mãe são os heróis. Eles são até grandes demais. Depois que eles crescem, passa a gente e fala assim, ih, pai, você é baixinho, hein? Né? Mas quando eles eram pequenininhos, a gente parecia gigante para eles. Então, a imagem que os filhos pequenos têm da gente é que vai focar e formar na cabeça daquele espírito em processo reencarnatório uma nova modalidade de vida, uma nova personalidade para agregar à individualidade espiritual dele novos recursos. Quando ele chega na adolescência, acontece um fato curiosíssimo que a gente não sabia antes, mas a doutrina espírita esclarece a gente agora. Que é o seguinte, a gente tem uma glândulazinha aqui na cabeça, centro da cabeça, chamado pineal ou epífise. Essa glândula segrega um hormônio chamado melatonina. Quando a criança é pequenininha, até os 10, 11, 12 anos, varia de criança para criança, ela processa muita melatonina, principalmente durante a noite, porque a pineal trabalha de noite. Tá certo? Ela é o nosso guarda noturno. Quando a gente dorme, que apaga as luzes, o sol já se foi, não é? Ela está numa posição cerebral que ela fica perto das terminações do nervo óptico, numa região cerebral importante. E aí, a luz não chegando, porque já ficou escuro, a pineal sabe que não é mais de dia, e ela então começa a trabalhar. E faz melatonina. A melatonina é uma molécula derivada da serotonina, que por sua vez é uma molécula derivada do triptofano, que é um aminoácido que a gente usa no alimento. Aproveita dos alimentos. Então, o triptofano, através de ação enzimática, vira serotonina, que nas células da pineal, chamado pinealócitos, são aproveitados e formados a melatonina. A melatonina entra na corrente sanguínea porque a pineal é extremamente vascularizada, ela é pequenininha, tamanho de uma ervilha. Mas ela tem microcapilares, é um dos órgãos do nosso corpo mais vascularizado. Menos vasculado que os rins, que é o primeiro, mas o segundo é a pineal. Então, essas moléculas entram na corrente sanguínea e distribuem para o corpo todo. E dá o sinal de que é de noite. E essa molécula tem várias funções, não só de controle sobre outras glândulas, mas também ela vai destruindo no nosso corpo todos os radicais livres feitos em excesso pelo metabolismo e mantém a nossa saúde, mantém a nossa juventude. É a nossa glândula da juventude.
Fantástico isso. Só que quando a gente chega na pré-puberdade, a pineal baixa o nível de melatonina. E aí, como ela estava, a melatonina controlando as outras glândulas, para de controlar. Aí essas glândulas desenvolvem. Aí a menina vira moça e o garotinho vira um rapaz. Tá certo? Por função desse controle. Mas acontece simultaneamente um acesso livre do espírito reencarnante à sua memória espiritual emocional. Então vem à tona os problemas emocionais do espírito que estava contido ali no processo encarnatório para poder aproveitar as lições da família, para desenvolver um novo método de sentir, um novo método de amar, um novo método de correlacionar-se uns com os outros. Então a educação familiar fraterna é de fundamental importância, que vai dar para ele, espírito em reencarnação, um novo paradigma de relação humana. Se ele tem uma família que briga, é violenta e tal, isso vai ficar marcado nele. Quando ele virar adolescente, que a memória emocional do passado vem à tona, ele vai identificar o processo emocional, o processo educacional que ele aproveitou, que ele aprendeu, com o que ele era. E vai formar daí a nova personalidade dessa encarnação. Se o que ele era está reformulado pela educação familiar, ele vai ficar uma pessoa um pouco melhor. Mas se ele recebeu da família uma educação destrambelhada, que fortalece nele aquelas coisas mal engendradas do passado, ele fortalece aquilo e repete os erros do passado. Grave. Esse é o problema da educação e da responsabilidade dos pais no processo de vivência com os filhos. É claro que tem o caso do espírito rebelde que nasceu numa família mais bem estruturada, porque ele vai receber tudo isso bem estruturado. Então, das duas, uma hora que chegar a fase da adolescência, ele vai ter coisa boa para projetar na sua vida. Mas ele não faz isso imediato. Então, é muito comum na adolescência os desvios de rota. Os desvios de rota vêm, basicamente, dos impulsos emocionais da realidade espiritual do passado, engendrado até a última vivência no mundo espiritual da encarnação passada. Na nova, ele está tendo um modelo novo da família. Então, se ele tem um pai autoritário e ele for um sujeito autoritário, ele vai ser autoritário com todo mundo. Porque aquilo está reforçado no processo educacional. E assim por diante, em todos os aspectos morais. Então, vocês vejam que a semelhança moral pode existir ou não. Então, o espírito, na adolescência, vai decidir o que fazer com a vida dele. Por isso os conflitos. Por isso a criança às vezes está bem, outra hora está triste, uma hora chora, outra hora ri, uma hora ela acha que o mundo não vale nada, outra hora ela é capaz de mudar o mundo. Até estabelecer essa personalidade nova, que é uma soma dos recursos novos da família com os recursos que ela tem acumulado das diversas existências anteriores. O que vai predominar? Se a educação é uma educação de conversa, de bom senso, de raciocínio, ele vai usar isso com ele mesmo. Vai gastar um tempo até chegar a um processo de equilíbrio. Por isso ele vai fazer isso até os 19, 20, 21 anos. Tá certo? Vai gastar um pouco de tempo, não pode ser imediato, porque é uma fase conflitante do espírito. Nessa fase conflitante, os pais têm que ser os verdadeiros amigos dos filhos.
E não os autoritários que têm que fazer porque eu é que mando. Porque se for assim, o filho entra em conflito, das duas uma. Ou cria brigas terríveis em casa, ou cai fora, vai embora. E se entrega a outros interesses da vida pública, que pode não ser aquilo que a gente gostaria. Então é melhor os pais, que são os mais capazes, porque estão na frente, são os educadores, é que tem que compreender o adolescente nas dificuldades que eles têm e, obviamente, tem que manter regras de disciplina, mas não a ferro e fogo, em acordo, em conversa, em concordâncias, porque o filho devagarinho, ele vai processando aquilo e vai, mais tarde, ajustar-se a uma vida nova e vai se dar bem como uma pessoa nova numa vida mais promissora espiritualmente. Então isso é muito interessante, né? Obviamente, se o pai tem vício de fumar em casa, estimula o vício de fumar no filho. Se tem vício de beber em casa, estimula o vício de beber no filho. Se ele já era um beberrão de vidas anteriores, ele acha todos os valores ali dentro de casa. Isso não quer dizer que o pai tem que ser santo, mas tem que ensinar o equilíbrio. Como diz Emmanuel, o mal não está no uso das coisas, está no abuso delas. Então vocês vejam que é um processo muito bacana tudo isso, não é? Como Deus é a inteligência suprema, faz uma coisa tão bem formulada, e obviamente que a gente também tem que fazer um esforço de autoproteção como pais. Porque eu já encontrei muita gente se culpando porque o filho é complicado. Os pais se culpam porque o filho não deu certo. Um deu, mas o outro não deu. Por que esse deu e o outro não deu? Porque são espíritos diferentes. Um aproveitou, o outro ainda está tentando. Porque às vezes o espírito é tão rebelde, só vai aproveitar isso na velhice. Ou numa encarnação seguinte. Mas Deus ainda assim permite que aconteça, porque ele tem que ter valores dentro dele para poder, na hora da necessidade, processar. Se ele não tiver, como é que ele vai processar? Então os pais dão. É uma semente que se planta. Que hora que ela vai desabrochar para crescer a árvore, a gente não sabe. Então os pais têm que aprender a também se auto-olharem para enxergar os seus próprios limites e não achar que o filho é daquele jeito por culpa dele, porque senão ele inferniza a própria vida. E não é isso. Se Deus confiou que ele nascesse lá, é porque os pais tinham alguma coisa nova para dar. Então, se os pais se esforçaram para dar isso, cumpriu o seu trabalho. Não se culpe se o filho ainda não aproveitou. Eu me lembro, eu tinha um filho, né? Tenho ainda, mas nessa época, a Cleusa punha música clássica, que ela gosta muito, e ele odiava as músicas clássicas. Ah, porque não sei o que, é rock, né? Era música pauleira. Adora música clássica agora. Ele já está mais maduro, aprendeu em casa. Tá certo? E eu falava para ele, meu filho, não, vai ouvindo aí, não precisa gostar, não, vai ouvindo que depois você aproveita. Tem uma filha que com 15 anos de idade chegou para mim e falou assim, pai, vou falar uma coisa que você não vai gostar. Fala, minha filha, não acredita em Deus. Mas não tem importância, minha filha. Ele acredita em você. Fica fria, segue sua vida. Hoje é a que mais trabalha no centro comigo. É uma questão de tempo, de esperar a hora certa. Mas a gente acha que o adolescente tem que... Agora ele já virou homem, já virou mulher, tem que ser bom. Cadê tudo que eu ensinei? Calma, agora é a hora do forno. Está no forno e vai assar. Dá tempo para que asse bem. E não ponha muito fogo, porque senão queima. Esse é o problema. Então, esse processo de relação dentro do processo reencarnatório é um mecanismo
que Deus engendrou inteligentemente para a humanidade avançar. Então, quando um filho nasce na nossa casa, a gente deve pensar assim, olha, Deus me deu um certificado que Ele confia em mim, porque deixou um filho dele para eu cuidar. Eu sou filho dele também, mas ele acha que eu sou o irmão mais velho desse aqui, porque eu posso cuidar dele. Porque filho, a gente não é dono deles. Eles são só nossos irmãos. E quando a gente passa para o mundo espiritual, e a gente olha para trás, a gente vai ver coisas incríveis do grupo familiar. Aquele que foi pai pode ter sido irmão, pode ter sido tio, pode ter sido amigo, né? Tem uma história. Essa posição biológica, ela é transitória. É só ler os romances espíritas reencarnacionistas que vocês vão ver isso, como é que a família troca de posição. Leiam e a vida continua. Do André Luiz. Está cheio de exemplos desse tipo. Fulaninho que foi morto pelo outro, agora nasce como filho. Ou como neto. Tá certo? E vai herdar do avô tudo que o avô tinha tomado do outro. Está devolvendo. Porque nada é nosso. Às vezes a gente assambarca as coisas dos outros, achando que agora é meu. Aí vai ter que receber aquele espírito, ele vai ser filho da gente, a gente por herança vai ter que devolver tudo para ele. Legal, não é? E tem gente que fala assim, Deus faz as coisas certas por linhas tortas. Torto é o nosso olho que não sabe enxergar, porque ele faz tudo por linhas certas. Porque as leis espirituais são absolutamente inteligentes. Então, essas perguntas que estão colocadas aqui nos ajudam muito a compreender a responsabilidade espiritual que a gente carrega na formação de uma família. E veja a coisa grave que a gente está vendo acontecer no mundo moderno. Pai e mãe tem que trabalhar e entrega a educação dos filhos para quem? Para a escola. Porque a criança com 3, 4, 5 meses já está na creche. Ganhar dinheiro é mais importante que educar um espírito para uma humanidade futura melhor. Olha só o que a gente está fazendo. Tem que entrar num acordo. Os pais têm que entrar num acordo. Porque também tem um problema, a educação é uma coisa complexa. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e os filhos não sabem a quem obedecer. Então joga com os dois. Porque eles são mais espertos que a gente. Não é verdade isso? Quantas vezes eu cheguei em casa do trabalho, meus filhos vinham correndo, abraçar, conversar. Pai, posso fazer tal coisa? Você já falou com sua mãe? Já. O que ela disse? Não. Então não é não. Não quero nem discutir. Falou não, falou não. Pode estar certo, pode estar errado. Depois, se tiver errado, conversa com a mãe. E discute, olha, não precisa ser tão rigoroso com isso, pode deixar e tal. Vamos fazer uma coisa mais branda. Mas nunca na frente para desmantelar a autoridade da mãe ou do pai. Então, veja que educar é preciso ser educado. Pai e mãe têm que conversar e chegar num lugar comum. E nunca discutir na frente dos filhos. Porque não há necessidade disso. Não é? Conversa antes. Resolve o problema antes. Chega num acordo comum. Eu me lembro da minha família, quando eu era garota, a minha mãe, né, fazia escondido para nós aquilo que meu pai não deixava. Vocês sabem de quem eu mais fiquei ligado? Ao meu pai. Porque minha mãe, né, desrespeitava um equilíbrio do lar. Ela comprava cigarro para meu irmão que fumava. E meu pai não queria que ele fumasse. Tinha 10, 11, 12 anos. Então vocês veem que esse descontrole é deseducativo. Porque põe no momento em que isso está acontecendo o filho contra o pai ou contra a mãe. Então, que imagem ele vai construir para ele de um progresso espiritual? E isso é complicado, porque os pais conversam pouco entre si com relação a esse processo. E é mais fácil entregar isso hoje em dia para terceiros. Ou avó, ou avô,
né? Ou a escolinha, ou uma babá bem paga, mas não sabe o que está acontecendo ali no meio do caminho. Só vai acontecer quando chegar na adolescência. Aí vai pagar o preço, né? Que não vai ser fácil. Então, essa responsabilidade é dos pais. É intransferível. Porque se fosse para transferir, Deus fazia o filho nascer na casa do avô, não na casa do pai. Não é? O endereço está certo, não tem endereço errado. Óbvio que se os pais morrem, aí os avós têm que assumir a responsabilidade, ou os tios. É outra história. Mas enquanto são filhos, os filhos cuidam. Então eu avisei isso para meus filhos. Eu tenho 7 filhos, eu mais a Cleusa, né? A gente avisou para eles. Nós somos avós, não somos pais de neto. Então não conte com a gente para educar os seus filhos. Claro que a gente não vai deseducar. Mas a gente não vai educar. A educação é a responsabilidade de vocês e a gente não interfere. Quando a gente quer falar alguma coisa, a gente fala em particular para um ou para o outro. Mas nunca na frente dos filhos, para não criar problema. A gente tem que respeitar a liberdade de nossos filhos educarem seus filhos do jeito que eles quiserem. Porque a responsabilidade de filho foi dada para eles, foi dada por Deus, não foi pela gente. Então eles acertem as contas com Deus depois. Cada um é responsável pelos seus atos. Então, vida familiar é um negócio complicado. Não é simples, não. Porque a gente tem que aprender tudo isso. Mas a vida em sociedade também é assim. Não é? A gente vive entre nós aprendendo a respeitar as diferenças uns dos outros. E veja que às vezes a gente faz isso melhor com um amigo do que com um parente. Porque a gente nunca bate de frente com um amigo quando a gente discorda dele. Mas com parente a gente bate de frente. Porque a gente acha que tem direito. Qual é o direito? Onde é que está escrito isso? Só porque é parente? Tem sangue parecido correndo nas veias? Não tem nada uma coisa a ver com outra. Corpo é corpo, espírito é espírito. E o amigo é espírito tanto quanto o filho. Quanto o pai, quanto a mãe. Mas a gente já viu isso, né? Se tiver 2 crianças brigando na rua, chegar a mãe de um deles, vai pegar o seu filho e chamar o outro de monstrinho. Ah, monstrinho, se bater no meu filho. Mas se for a mãe do outro, vai fazer a mesma coisa. Quem é monstrinho, quem é filho? Quer dizer, a mãe boa chega lá, né, trata bem as 2 crianças, abraça as 2 crianças, conversa com as 2 crianças, faz elas darem um abracinho um no outro. É assim que faz. Mas isso a gente não é. Porque a gente é clã ainda. A gente acha que o meu filho é melhor que o seu filho. O seu filho é baixinho, o meu é alto. Né? Porque a gente ainda é muito egocêntrico nessas coisas. A gente esqueceu que a gente é uma família espiritual de pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra juntos há muitos milênios. Muitos milênios. Comandado, auxiliado pelo amor de Jesus. Nós somos uma única família, a rigor. E enquanto a gente não tiver uma visão espiritual das coisas, a gente age de maneira humana, de forma muito complexa, e às vezes dificultando muito mais as coisas do que facilitando. Então o estudo da doutrina espírita nos ajuda a nos direcionar de maneira melhor no cotidiano da vida, tanto da vida familiar, quanto em qualquer ambiente que a gente estiver. Vamos estudar a doutrina espírita. Quem não tem esse livro, por favor, passa ali, compra e estuda, não põe na prateleira, não. O livro tem que estar igual esse aqui, não. Tem que estar bem desbeiçado, bem usado, bem gasto, porque ele tem que ser manuseado muitas vezes, todos os dias, se possível. Que Jesus continue nos abençoando e nos dando forças para a gente fazer isso e criar uma sociedade melhor, mais amiga, mais produtiva, mais fraterna. Um mundo melhor para todos nós. Que assim seja. A doutrina espírita veio justamente para que a gente vivesse melhor, não é? Olha que orientações importantes
Nem parece que é uma palestra espírita, não é? Olha aí, mas a doutrina nos ensina como agir nas múltiplas situações da vida, não é? Olha, se a gente consegue enxergar o outro, o filho, como um espírito, um filho de Deus que foi colocado para nós cuidarmos, né? Como a visão é diferente, como amplia a nossa maneira de enxergar o outro. Doutrina espírita é sensacional. Otacílio, obrigada. Muito obrigada pela lição tão benéfica, útil, importante, né, que você nos trouxe, abrindo a nossa cabeça, os nossos horizontes, a nossa maneira de enxergar, não é, as coisas, a nossa maneira de viver. É isso que a doutrina espírita faz para nós, né? É aquela história, né? Não é mais uma religião. Já tinha tantas, né? Não precisava mais uma. Ele vem mostrar a verdade, a realidade, né? Como é que funcionam as coisas. Isso daí é importantíssimo. Que Deus te abençoe, te ilumine com bastante saúde e disposição para que você tenha cada vez mais entusiasmo para a realização do seu trabalho, né? Na divulgação de lições tão benéficas quanto estas, né? Então, agora vamos orar a Deus, a Jesus, em agradecimento pelas lições recebidas nesta tarde, né? Amado Mestre Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer por esta tarde tão benéfica, quando pudemos receber lições de grande utilidade, quando pudemos fazer raciocínios amplos acerca da vida, sobretudo da vida familiar, com aquelas criaturas com quem fomos chamados a conviver, fazendo-o da melhor forma possível. Queremos te agradecer, sim, por termos vindo a esta casa, nesta tarde, pelas benéficas lições que aprendemos, pela presença dos espíritos amigos que procuram nos auxiliar de todas as formas, auscultando as nossas necessidades e tudo fazendo para nos beneficiar. Te agradecemos, Mestre, por todas as oportunidades que constantemente disponibilizas a cada um de nós, em todos os lugares por onde andamos, no lar, não só no lar, no trabalho, na rua, em todos os lugares por onde estamos. Nós vamos ali enxergando os nossos irmãos de caminhada de uma maneira diferente, porque temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, conhecimento mais amplo da vida. E te agradecemos muito por tudo isso. E pedimos, Mestre, que possas abençoar a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, coragem, determinação. Abençoa também os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda tão carente e sofredora. Abençoa até àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios
possamos orar contigo, levando a Deus o nosso Pai a prece que nos ensinaste, e que fluidos benéficos envolvam a cada um de nós neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.